buscando informações do desconhecido. Tudo parece enigmático. Conectado a um eu divino, faz conexão com seu estado natural de sentidos, tentando desvendar os segredos de outras esferas. Será que existe vida em outros planetas? São os estelares ficção ou realidade? Hoje nós estamos dando uma abertura no programa da Berenice e Você, porque Berenice e Você coloca realmente o rosto para dizer assim, somos estelares. Little gray bodies. Big heads. Agora com você está aqui Cris Pascoal, aqui na coordenação nossa. I don't like their eyes. Vamos apresentar um depoimento do autor do best-seller Eram os Deuses Astronautas, Eric Van Daniken, para o programa Enigmas. Fala-se muito de governos ocultos, de uma raça específica, reptilianos. Você saberia dizer alguma coisa sobre esse respeito? I know that in antiquity we had mixed creatures like the Sphinx. Ele sabe, porém, que na antiguidade havia criaturas mistas, como a esfinge. E existem seres extraterrestres que ultrapassam nossas dimensões, são interdimensionais? We know from the quantum physics that there are so many dimensions, not just only our dimension. Com a física quântica, nós aprendemos que existem muitas dimensões, não só a nossa, né? So it's quite possible that some intelligent beings have the possibility to move from one place to another. Right. É possível, portanto, que alguns seres tenham a capacidade de passar de um lugar So from one dimension to another. de uma dimensão para outra. Correto. Em suas pesquisas, qual foi o evento mais chocante que você conseguiu visualizar? About the most shocking event, I cannot speak in public. Ele diz que o evento mais chocante ele não pode falar em público. I can say as far that definitely we found the bones of mixed creatures. Bom, o que ele pode dizer é que com certeza foram encontrados ossos de criaturas mistas. And mixed creatures can never occur by normal evolution. E criaturas mistas jamais nascem ou aparecem através da evolução natural. So there is genetical design behind. Ou seja, houve um desígnio, uma engenharia genética por trás disso. E ele pode descrever como são essas criaturas? Well, you have it in the mythology. You have, for example, the Minotaurus, Por exemplo, na mitologia nós temos o Minotauro, Correto. which has a human head, but the bull, the body of a bull. que tem um corpo de touro e uma cabeça humana. Or you have the centaur, Ou centauro, for example, who has the body of a horse, but the face of a human. ou que tem o corpo de um cavalo e o rosto humano. If you read, for example, the Egyptian historian Manetho, very old, then he brings 2 pages of mixed creatures which existed. Se você ler a história antiga a história egípcia antiga do Manetho, por exemplo, aparece 2 páginas de figuras mistas que existiam de fato. Even in our time, for example, we had the Bishop of Caesarea, Eusebius. He was a father of the church. He, in his books, writes several pages about the mixed creatures of antiquity. Mesmo na nossa época, por exemplo, o bispo de Cesareia, what's his name again? Eusebius. Eusébio, o bispo de Cesareia, Eusébio, escreve no livro dele sobre várias criaturas mistas que existiam na antiguidade. So a figure like the Sphinx does not just only exist a chisel in stone. It was reality at once. Uma figura como a esfinge, por exemplo, não é apenas uma escultura em pedra, ela existiu, ela foi real. Eric, a NASA e o Vaticano têm muito conhecimento sobre essa questão alienígena. Por que eles não colocam isso à mostra da ciência? Well, again, NASA is a scientific group. De novo é o problema, a NASA é um grupo científico. And the scientists never want to be ridiculed. E como já foi dito, a ciência nunca quer ser ridicularizada. Some scientists at NASA are afraid if we go to public with our knowledge,
the politics will cut our money. Ok. Alguns cientistas têm medo que se eles vierem a público e falar o que eles sabem, a política corte o orçamento deles, a verba deles. With the Vatican, it's different. Com o Vaticano, a situação é The diferente. Vatican knows for sure that extraterrestrials exist. O Vaticano sabe com certeza que os extraterrestres existem. We had, for example, the case of Fatima. Por exemplo, o caso de Fátima. They know that Fatima was not the Holy Virgin Mary, it Eles- was a contact with extraterrestrials. Ok. Eles sabem que o caso de Fátima não era a Virgem Maria e aquilo foi, na verdade, um contato com extraterrestres. But they cannot public it, Mas não podem divulgar isso. because Fatima is a holy place of the Virgin Mary. Porque Fátima se tornou o local sagrado da Virgem Maria. So they would discredit their own religion. Eles estariam desacreditando a própria Tudo religião. isso e muito mais você confere no Berenice e Você de hoje. Em uma mesa redonda com cientistas, teólogos, físicos, parapsicólogos e sensitivos, possam responder um pouco do que os telespectadores buscam como respostas a tantas de suas dúvidas. Fica antenado aqui no nosso programa, porque a sintonia é também com você. Eu sou Cris Pascoal, apresentadora do programa Enigmas, pesquisadora metafísica. Estou aqui no programa Berenice e Você, encontro marcado em São Paulo. Estou aqui com Antônio Farjani, psicólogo, psicanalista. Estou aqui com Maria Cerpereda, que é presidente da Tule Brasil, escritora da série Sol Negro. Estou aqui com Nilo Belotto, professor em teologia, psicólogo. Estou aqui com Joel Zia, presidente do Núcleo de Estudos e Atividades Paranormais, xamã. Estou aqui com a minha amiga querida Berenice Bellato para fazer esse programa com vocês. Bem, pessoal, hoje o objetivo do programa Berenice, encontro marcado em São Paulo, é reunir as pessoas para tirar as dúvidas, porque nós sabemos que é o questionamento que vai mudar o mundo. Nós precisamos questionar sempre. Então, os nossos telespectadores do Brasil inteiro mandam perguntas. E hoje nós faremos aqui, para cada um desses experts, as perguntas devidas sobre vários assuntos. Meu nome é Terezinha, eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Antônio Farjani. Como se deu a linhagem de Adão e Eva, tendo netos, se os filhos foram do sexo masculino? A questão do Adão é o que se dá em qualquer mito, porque a história de Adão e Eva é um mito, e justamente por não ser uma história, ele apresenta supostas incoerências como essa aí. Você imagina só, Caim mata Abel, se autoexila e casa com quem? Né? Mas do ponto de vista do mito, Adão é mais do que uma pessoa, tá? E eu vou dar algumas interpretações curtinhas de como a gente pode enxergar o Adão como mito, como arquétipo e não como pessoa. A primeira é pela etimologia do hebraico. Adamar significa vem da terra, é um homem que vem da terra. E nesse sentido, Adão representa todos nós, a humanidade, o homem nascido da terra. Se você fizer um trocadilho com sânscrito, dá para fazer de Adi Ahan, significa o primeiro ego, o primeiro eu. Então aí já é um sentido místico de Adão, o nosso primeiro eu, o eu profano, em contraposição ao Christos, que é o homem ungido e o homem consciente de si mesmo. Tá? Você pode encarar também o Adão, compará-lo ao andrógeno de Platão, porque de Adão não nasce Eva, na costela. Isso combina com a versão dos gregos de que os primeiros homens eram andrógenos e deles eles foram divididos por Zeus entre homem e mulher. Tá? E por último, você pode encarar Adão, como na linha do Zohar, que é um livro místico do século XII, associado a Adão Cadmon, que é um representante do cósmico, é o homem cósmico. Oi, meu nome é Luciana e eu quero fazer uma pergunta para o professor Joel. Qual é a força de um espírito na vida de um humano na Terra? A pergunta é bastante ampla, a resposta, né? Então, nós estamos falando de espírito. Nós precisamos entender o que seja espírito. Nós vamos falar que espírito é aquilo que anima o ser, ou nós estamos falando de espírito, aquele que habita
em forma de consciência, né? Toda consciência, ela interage. Não importa se está no corpo ou fora do corpo. Ela vai sempre interagir. Então, pode, por exemplo, um espírito, como nós encontramos em algumas residências, que provocam medo nas pessoas, provocam movimentos de objetos nos locais que nós já fizemos filmagem com isso, né? Então, ele também tem essa influência sobre as coisas materiais. Isso foi o que nós contatamos com as nossas experiências em locais onde há manifestação de espíritos. Minha pergunta vai para a doutora Maria Pereda. Eu gostaria de saber o que é o livre-arbítrio tão falado nas religiões. Pode esclarecer? Uma belíssima pergunta, difícil de resumir em pouco tempo. Vamos pensar em livre-arbítrio como um drama cósmico. Não? Religiosamente, as pessoas ouvem o termo drama cósmico. Eu prefiro dizer o termo jogo cósmico. Então, o que aconteceu com o homem? O homem foi posto na Terra, um mundo material, onde existe uma programação pré-determinada, aquilo que se chama de uma matriz, onde um programador programou, pode-se pensar em Deus, né? Programou a vida do homem na Terra e deu a ele a chance de se tornar imagem e semelhança dele. Como é essa imagem e semelhança? Através de experienciar e espiar, passar por provações e passar por experiências de acertos e erros, ele decide quem ele é. Ele vai descobrindo aos poucos o que é ser divino e o que é fazer o certo. Com essa divindade desperta nele, ele entende que ele tem o direito e ele tem a capacidade de decidir por ele mesmo e ser a expressão da criação, do alfa e do ômega. Esse jogo do drama cósmico traz, através do que eu chamo de mistérios, porque a gente não entende o que está fazendo aqui embaixo. Então, nós temos o que se chama de mistérios. Nós temos que nos desenvolver através dos mistérios, mas entregue a eles. Quando você se entrega, você começa a entender que tudo que está te acontecendo está baseado na tua escolha, está baseado no teu livre-arbítrio, porque a cada instante você está escolhendo. E quando você escolhe, você manifesta uma nova realidade. E quando você entende isso, você entende que você também é Deus que manifesta a tua vida. Bem, pessoal, o programa está excelente, né? Você está gostando, né? Vamos com um rápido intervalo, voltando já já. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da COP BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da COP BR. Temos aqui hoje, para apresentar para você, a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de speeddomes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da COP BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34. O telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue imagem, a força da segurança. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, né, nesse encontro maravilhoso, nessa mesa redonda, do programa Berenice e Você, encontro marcado aqui em São Paulo. E vamos às perguntas. Meu nome é Luiz e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Berenice Bellato. O que as pessoas podem fazer para se conectar com o eu divino? Bom, se todas as pessoas estão vivas, elas já estão conectadas com o seu ser divino. Esse eu interior de cada um que faz a conexão com este Deus, que cada um pensa de uma forma, e se existe para cada um de formas diferentes e de imagens diferentes,
O importante é ele saber como ele deve conduzir a vida dele. Não estamos falando de religião, estamos falando de uma conexão. Aquilo que você pensa, aquilo que você se liberta ou aquilo que você se prende, é aquilo que está dentro de você. Então, quando você está fazendo uma conexão com o divino, faça primeiramente com você mesmo. Depois vai ampliando. E essa liberdade vai chegando cada vez mais, até que você possa ter os sentidos bem aguçados e você vai buscar o seu jeito de fazer a conexão, que cada um conecta-se de uma forma diferentemente. Bom, pessoal, vamos à próxima pergunta. Meu nome é Catiúcia e minha pergunta é para o professor Nilo. Eu gostaria de saber se Deus existe. Se Deus existe, basta a gente dar uma olhada na história da humanidade. Desde os povos mais antigos, você vai ver que o homem imaginava a existência de Deus no trovão, na água, em todas as realidades da natureza humana. A história foi evoluindo, chegamos, por exemplo, ao povo judeu. Para o povo judeu, Deus é pessoal, é um Deus pessoal que dirige a história da humanidade e que está presente nessa história. Depois vamos ao cristianismo. Deus existe encarnado numa pessoa e no espírito que vivifica a todas as coisas e faz com que tudo renasça. Deus existe? Sim, ele existe. Pode estar dentro de você, como a Berenice falou agora. Pode ser um Deus objetivo e pode ser um Deus subjetivo. Deus existe? Ele existe. A energia, para alguns, Deus é a energia, a força cósmica que dirige tudo e todos. Então, Deus é uma realidade e isso está sendo comprovado hoje, inclusive na ciência. Cada vez mais se tem certeza da existência de um ser que tudo dirige e que é harmonia, que é paz, que é amor, que faz a tranquilidade, traz a tranquilidade para as pessoas. Portanto, Deus realmente existe. Meu nome é Daniel Zia, eu vou fazer uma pergunta para a Cris de Pascoal. Qual é o objetivo do poder dos governantes manter sigilo à existência de extraterrestres? Bem, em primeiro lugar, né, o objetivo primordial é a queda das próprias religiões, das instituições que já estão falidas, né? E também porque eles podem vir quebrar todo esse poder doentio que existe no planeta Terra, toda essa inversão que existe aqui, e trazer uma outra verdade relativa de ponta, que pode mudar todas as bases e derrubar todos esses poderes, né, invertidos que existem no planeta. Portanto, não é uma vantagem que os governos abram essa questão. Primeiramente, vai quebrar com as religiões, com certeza. Vamos explicar que um ser estelar tem possibilidades que nós não temos. Com certeza vai mexer com as bases religiosas. Isso não é deixando, claro que não é duvidando que Deus existe, não, porque aí sim que nós vamos entender a grandeza de Deus e vamos ver o quanto as instituições diminuem Deus, né, dentro das próprias religiões, porque elas dividem os seres humanos como se fossem times de futebol. Então as pessoas brigam e guerreiam por causa delas. Esse seria o primeiro ponto primordial. E também os poderes. Será que os poderes querem alguém que vem aqui muito mais inteligente e mostra que a coisa é muito mais fácil do que a gente pensa? Porque eles colocam dificuldades para nós, para que eles encontrem, que a gente encontre dificuldades, né? Então, talvez eles venham trazer uma conduta de muito mais harmonia, de muito mais beleza, de muito mais verdade e de muita mais interação. Porque, no meu ponto de vista, Deus não é religião, é relação. Bem, pessoal, vamos lá para a próxima pergunta, que a gente não pode perder um minuto. Meu nome é Marcelo e eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Antônio Farjani. Qual é o mistério que o Vaticano esconde sobre a Bíblia? Bem, Marcelo, para ser bem resumido, né, meio que brincando com vocês, eu diria tudo, né? Porque a igreja, ela transforma em determinado momento um mito muito antigo numa história. Essa história sobre um rabino judeu que tem um substrato eminentemente egípcio, da religião egípcia, uma religião com trindade, uma religião de um Deus ressuscitado, nascido nos idos de dezembro, e que se redime em seu próprio filho, e posteriormente a religião mitraica, que também trata de um Deus solar, que morre e ressuscita no terceiro dia, no solstício de inverno.
Eu penso que a grande coisa oculta por trás da igreja é transformar essencialmente um mito, e aliás belíssimo, numa história. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje, para apresentar para você, a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speed Domes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34. O telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue imagem, a força da segurança. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, né, nesse encontro maravilhoso, nessa mesa redonda do programa Berenice e Você, encontro marcado aqui em São Paulo. E vamos às perguntas, pessoal, que a gente não pode perder tempo, porque o assunto é demais interessante. Vamos lá. Meu nome é Leandro, a minha pergunta vai para a doutora Maria Pereda. Qual seria a relação entre livre-arbítrio e o que a gente chama de destino? Belíssima pergunta. Tudo a ver. Porque o livre-arbítrio é uma coisa que se impõe ao que se chama de destino. Primeiramente, você pode entender destino de uma forma mais mitológica, como se diz na mitologia nórdica, as 3 irmãs Nornes, né, construindo a teia, a trama do destino, a qual todo mundo está submetido e parece uma coisa meio fatalista, que não podemos sair dele. Então, é uma manifestação de uma trindade feminina, ali dizendo que tudo está na trama, na origem, desde a origem ali, determinado para você. Mas aonde isso se transforma? Isso se transforma a partir do momento em que você começa a entender, como eu disse, na sua autoexpressão, entender que você é Deus. E conforme você tem a ideia disso manifestada, você cria novas frequências de realidade, novas consciências. E essa nova consciência te dá a chance de mudar aquele destino que parecia ser fatalista, parecia estar numa trama. Então, com essa nova consciência, você constrói uma nova realidade. Você desenha um novo destino, tomando novas atitudes, tomando novas decisões mais conscientes e, principalmente, assumindo a responsabilidade por aquilo que você faz, entendendo que não é o outro, o de fora, que se manifesta na sua vida, e sim é de dentro de você para fora. Não é nada de fora para dentro, e sim de dentro para fora. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, aquilo que eu creio, eu manifesto uma nova realidade. Essa é a diferença do fatalismo para aquilo que é a consciente. Ei, pessoal, vamos à próxima pergunta. Meu nome é Fernanda e gostaria de fazer uma pergunta para a Berenice Bellato, escritora, compositora e pianista. Qual é a influência das ondas musicais reverberando no cérebro das pessoas? Primeiro, nós temos que saber o que é onda. Onda é uma frequência, a frequência é um movimento, o movimento ela gera todas as ondas que vão sendo cristalizadas e penetrando no cérebro de cada pessoa, infiltrando-se e colocando cada um no seu estado. Nesse estado, que seja mental, para que você possa compreender melhor, esse estágio mental, ela vai crescendo em suas ondulações, como se fosse aquele eletroencefalograma que você faz, o eletrocardiograma, e conforme o seu estado de ser, aquelas ondas vão aumentando. Então, ela vai no crescendo, decrescendo, vai no suplementar, vai sempre tomando conta do seu eu. E essa expansão, ela tem um som, porque toda a frequência, toda a onda, todo o movimento gera um som. Aí nós trabalhamos então com
com a holografia do cérebro. Então, cada um tem um movimento, cada um tem uma frequência, cada um tem uma sintonia. Eu precisaria de mais ou menos de 2 horas e meia para explicar exatamente essa resposta. Bem, é muito interessante tudo isso. Mas vamos para as próximas perguntas. A minha pergunta é para o professor Nilo Belotto. Já que cientificamente já foi comprovado que Deus existe, por que nós estamos vivendo num mundo com tanto caos? Na realidade, aquilo que eu falei anteriormente depende do nosso conceito de Deus. Se Deus é amor, é justiça, é verdade, e se Deus é uma entidade, vamos assim dizer, que está dentro de nós, que é energia, que é vitalidade, que é o relacionamento, ora, não se atribui isto ao caos. O caos vem pelo próprio homem, porque o homem está dividido. A violência, a falta de amor, de paz, tudo está dentro do homem, do seu relacionamento com o universo e com ele mesmo, com os grupos sociais. Aquele que tem Deus no seu coração, na sua vida, ele transforma o seu relacionamento num relacionamento de harmonia, de paz, de tranquilidade, de evolução. Portanto, este Deus não pode ocasionar o caos. Pelo contrário, ele vai trazer a harmonia, a felicidade entre os homens. E é esse Deus que nós realmente devemos buscar. Não religião, mas sim espiritualidade, sim vivência, a existência, o relacionamento no amor, na verdade. Isso vai nos trazer a paz, a tranquilidade e vai jogar fora o caos. Oi, meu nome é Luciana e eu quero fazer uma pergunta para Cris de Pascoal. Se existe extraterrestre, o que eles querem em relação ao planeta Terra? Bom, tem várias raças de extraterrestres, né? Mas os que eu particularmente conheço, eles querem que nós venhamos a desenvolver um nível melhor de consciência para que possamos realmente termos condições de termos um contato mais linear com eles e fazer do planeta Terra e de todo o universo uma fraternidade de homens, porque eles também são homens, no nível deles, com outras roupagens, obviamente. Dizem que existem seres negativos dentro das... Mas eu particularmente nunca tive contato com nenhum ser negativo. Mas os governos do mundo não dizem que eles são negativos. Aí o ministro do Canadá... Let's go to our esteemed Honorable Paul Hellyer of Canada. We would give you 20 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you for giving me this opportunity to speak. And thank you, Steve, for the invitation. My name, as I said, was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defence for Canada. I served in 3 governments during a total of 23.5 years as a Member of Parliament. Although as Minister of National Defence, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defence Force. And that itself was a kind of battle to the finish. So this was not high on my agenda. But about 10 years ago, I started getting interested due to a young man from Ottawa sending me material on the subject. I told him I was too busy to read it, but he had confidence that someday I would. He sent me a copy of Colonel Corso's book, The Day After Roswell. It took me a while to get around to reading it, but I took it for my summer reading in 2005 and was really impressed with what was contained in it. And what I thought to myself is there are huge issues here, huge issues. And the American people and the people of the world have a right to know what's going on because they're part of it. It's not just an isolated thing. And so after confirming the contents of the book with a retired United States Air Force general, I accept the invitation of Victor Viggiani, who's over here somewhere, and his cohort, Mike Bird, to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said,
UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. Dizendo que extraterrestres ofereceram ajuda, né? E até hoje os governos do mundo negaram. Então pode ser que haja uma utopia em relação a essa negatividade, eu não sei. Mas particularmente eu não me relacionei nem com nenhum ET que seja negativo. Pessoal, vamos à próxima pergunta. Meu nome é Catiúcia, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Joelzia. Qual a diferença de um país que vibra positivo e outro negativo? Primeiro, nós temos que entender que tanto a energia negativa como a positiva, elas se equilibram, né? Muitos confundem o que é mal e o que é negativo. Nós precisamos diferenciar isso aí. Se você pensar bem, você que está aí, está me vendo, você conhece algum país que tenha energia positiva? Provavelmente a sua resposta será não, porque nós todos vivemos dentro de muitos desejos, muitas personalidades, e cada uma tendo o seu ego. Então nós temos governantes com seus egos e nós temos governado com seus egos. Então, o que eu posso dizer? Eu não conheço ainda um país que seja regido pela energia positiva. Eu conheço os países que são regidos pelas duas energias, a positiva e a negativa. Bem, e como agora as perguntas já cessaram, né, Cris? Sim. Agora nós vamos aqui fazer alguns questionamentos, porque o doutor Antônio, com o professor Nilo, falaram de um Deus, falaram de Adão, etc. E as perguntas que chegam até aqui, até nós, sempre são aquelas dúvidas de que Deus está no trono, Deus é paz e amor. Caim e Abel, o que aconteceu? E a Eva, para onde foi? Foi para o shopping? Para onde ela foi quando foram gerados os outros filhos? Então, os dois, eu tenho certeza agora, que vão fazer esses questionamentos, porque o senhor Nilo tem uma visão de Deus, o doutor Antônio tem uma outra visão. Como que nós vamos poder reportar isso? As perguntas virão da nossa plateia e a gente vai estar muito atentamente junto com você, o telespectador, porque você está conosco e não adianta reclamar, porque as divergências existem, as diferenças existem, por isso existe um programa para você estar antenado e começar a refletir para dar um salto quântico na sua vida, exatamente para você um dia estar aqui conosco. Até daqui a pouquinho. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da COP BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da COP BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de speeddomes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da COP BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34, o telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue a imagem, a força da segurança. Estamos de volta, o programa é Berenice e você, encontro marcado em São Paulo. E vamos saber que Deus é esse. Mas que Deus é esse, Cris? É o seguinte, existe o Deus da ciência que as pessoas falam, outros falam só do Deus anjinho, bonzinho, que fica sentado olhando todo mundo. Existem vários deuses nas mentes das pessoas, no coração das pessoas. O professor Nilo, que é um teólogo, ele tem uma visão e uma experiência com este Deus dentro dessa teologia. Que Deus é esse, professor? Bom, eu acredito que Deus é muito mais uma experiência pessoal de cada um, em que se transforma no relacionamento da pessoa com as outras. Então,
o Deus que eu creio não é nem o Deus da filosofia, dos gregos, tá? Não é simplesmente um Deus que está fora de nós, mas é um Deus que interage diariamente comigo, no meu encontro comigo mesmo, quando eu faço a meditação, no silêncio da meditação, eu encontro... Dá licença, professor, nós temos uma pessoa ali que está perguntando ali, olha, ele vai usar o microfone, porque ele está perguntando, pelo que eu entendi aqui, sobre o Deus da meditação. Como que é a sua pergunta, por favor? Meu nome é Luigi, cantor de rock country, e eu queria perguntar, a gente está falando tanto de Deus, as pessoas se questionam, por que algumas pessoas que não acreditam em Deus têm êxito, conseguem, têm sucesso, enfim, conquistam as coisas aqui na Terra? Eu creio que qualquer pessoa que ela interiormente uma pessoa que reconhece os valores humanos e que agradece, que diariamente procura ser grato pela vida, pela existência, essa pessoa vai receber, evidentemente, muito mais do que aquele que vai à igreja, às vezes, e que tem uma atitude negativa com relação à vida e que não é capaz de enxergar, além da sua doutrina, da sua religiosidade, a ação de um Deus presente numa criança, numa flor, na natureza, enfim, um Deus que é ação, que é vida, que é harmonia e que busca o relacionamento mais profundo entre os seres humanos. Então, professor Nilo, agora eu vou manifestar a minha maneira de ver. Né? Em primeiro lugar, eu acho que a melhor forma de definir Deus é tudo aquilo que ele não é. Né? Em primeiro lugar, eu vejo Deus como não sendo uma pessoa. O fato de você descrever um Deus como uma personalidade, isso está sendo emprestado por projeção pela humanidade a essa entidade supra-pessoal. Eu vejo Deus como a essência de todas as coisas, como a consciência cósmica, e aí está a minha diferença para o cristianismo, né? Eu vejo do ponto de vista emanacionista, né? Eu vejo o universo como emanação de Deus. Então, Deus não precisa ser procurado, né? A essência dele permeia todas as coisas. E se trata não de buscar, de correr atrás dele, mas sim de entrar em sintonia ou não. Bom, ó, tem mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta aqui para o nosso pessoal. Eu tenho uma pergunta que se falou sobre a emanação de Deus, sobre várias conexões. E existe um Deus da ciência? A ciência estuda a existência desse Deus, essa explicação? Então, Fernando, eu acho interessantíssima a pergunta e a ciência cada vez mais tem se manifestado a respeito disso. Então, tem uma briga hoje entre os cientistas. Então, os cientistas que se colocam como ateus e usam só a mente, né, a lógica para explicar aquilo que está no universo, algo mecanicista, e os novos cientistas que estão se trazendo de volta aquela resgate de espiritualidade e ciência. Qual é esse conceito? O conceito vem da física quântica. Os físicos quânticos hoje colocam que o que mais pode ser definido como Deus é algo como o Antônio Farjani falou, de uma emanação. Essa emanação é um estado de consciência, é um campo de energia, que é um campo de energia de 2 dimensões, que está no universo e preenche todo o universo. Esse campo de energia manifesta de onde você tem a matéria sendo manifestada. Os físicos hoje chamam esse campo de Higgs, que é um campo onde toda a informação está gravada. É o filme holográfico, que quando a luz toca esse campo, a matéria se faz carne. Então, a história da partícula de Deus está ligada com a ideia de Deus só pela manifestação desse campo original, onde toda a inteligência do universo está lá presente. É mais ou menos essa a presença de Deus para os físicos e para a ciência. Fantástico, né, pessoal? Mas temos mais perguntas aí. O povo está questionando, todo mundo quer saber. Porque esse programa é inédito na TV, né? Temos mais um questionamento aí, pessoal. Meu nome é Leandro. A minha pergunta vai para o professor Joel. Como os povos antigos, os povos ancestrais, como os índios, enxergam a Deus? Bem, boa pergunta, Leandro. Os índios, ele enxerga Deus em tudo o que ele pode perceber e sentir. A terra, a água, o fogo, o ar,
as nuvens, o espaço infinito, a matéria negra, tudo isso faz parte de Deus. E eles dizem, somos parte de Deus. Deus não está longe, porque Deus somos nós, só que em partículas. Então, esse conhecimento quase que permeia quase todas as tribos de todos os lugares, inclusive povos mais antigos que os índios ainda, eles têm essa mesma visão. Deus é tudo o que você pode perceber. Muito interessante, né? Cada um com a sua opinião, cada um com a sua ciência, mas me parece que as coisas têm correlações aí nas respostas. E as perguntas? Temos mais algumas perguntas aí. Meu nome é Mari De Giovanni e eu gostaria de fazer mais uma pergunta à Cris de Pascoal. Já que nós somos a imagem e semelhança de Deus, como que fica em relação à ufologia, os extraterrestres? Bem, se Deus é energia, e energia permeia tudo e todos, somos uma só, uma unidade. Uma unidade. Uma unidade significa humanidade universal. A Terra é apenas das muitas moradas, lá na Bíblia mesmo. Eu já li várias vezes, há muitas moradas na casa do meu pai. Quem é o pai? Quem é a mãe? Nós somos todos uma coisa só. Na realidade, não existe essa diferenciação. Fomos nós que instituímos. E essa instituição é feita pelos homens. Mas Deus é uma coisa só. É uma consciência cósmica que abrange tudo e todos. É uma luz permanente que contempla as tormentas, sem jamais estremecer. É estrela fixa dos barcos sem rumos, cuja essência é mistério. Tá, Cris, já entendi. Pelo seu olhar, eu já compreendi. Pois é, aqui nós temos pessoas, todas elas com uma bagagem, cada uma, dentro do seu esquema montado, eu vou chamar assim. Por que estou falando esquema montado? Porque ali, naquela pequena plateia que nós temos, eles estão falando que nós fizemos um esquema para responder as perguntas, mais ou menos para ficar igualmente, para a gente não ter nenhuma discussão. E eles querem participar deste programa numa próxima oportunidade, porque eles desejam estar aqui conosco fazendo perguntas, aqui, sentado. E o primeiro pedido ali foi que o doutor Antônio e o professor Nilo fizessem o primeiro bloco de um programa falando exatamente ainda desses questionamentos sobre a teologia e do Deus. Quando eu vou falar do Deus, é do Deus. Que Deus? É você que tem que responder, não sou eu. Porque o programa está sendo levado na sua casa para você. Eu sei que você está bravo, eu sei que você vai dormir meio irritado, ou vai acordar e vai falar assim, o que estão fazendo na televisão hoje? Tem violência na televisão, tem cenas de mortes todos os dias e de roubos. E as cenas de Deus é sempre com alguém muito religioso, manipulando o nosso povo, falando sobre religião. A religião é o maior comércio que existe. E nós precisamos parar de ficar enfeitando os nossos rosários de luzinhas, como se fossem luzes de Natal, para sempre estar ali dando, dando e dando, para que grandes templos, como o do Salomão, possa ter no nosso universo. Esse Deus que eu conheço não tem um templo. O Deus que eu conheço está vívido em cada ser. Esse Deus que está presente é uma energia tão grande, tão poderosa, que está dentro de cada um, no seu olhar, no seu movimento, através de tudo aquilo que nós chamamos de uma centelha de vida. Porque aqui nós não estamos falando de religião. Aqui a gente não fica tolindo ninguém. Aqui nós trabalhamos com o homem e o ser livre. Sempre a liberdade, na expressão da justiça, da fraternidade e da solidariedade. Essas são. Vamos colocar um conteúdo de palavras amontoado para que você possa ser justo e perfeito. E esse justo e perfeito, aqui de cada um. O meu agradecimento é agradecimento na nossa plateia e você, eu vou aplaudir, todos nós vamos aplaudir, não nós que estamos aqui,
Nós estamos trabalhando. Estamos aplaudindo você que ficou aí conectado a nós.